Boa noite! Quinta-feira já é, gente, dia 24 de setembro e dia de websérie. Dia de websérie são 19 horas e 2 minutinhos no meu celular e no meu computador. Mas já vamos começar a nossa websérie e olhem, vou abaixar o som da nossa música diva. A convidada de hoje vai ser Euzinha, vou ser entrevistada pela Patrícia Knaischer, ela que é estudante de jornalismo, para que vocês que me seguem, vocês que estão me seguindo, vocês que estão me iniciando, conheçam um pouquinho mais de mim, porque eu vivo entrevistando todo mundo e acaba que as pessoas não me conhecem muito bem. Então, ela vai fazer esse papel, vai ser como a condutora da nossa websérie de hoje. Já eu vou pedir para ela enviar o convite para eu poder, adicionar ela aqui na sala. Antes disso, eu quero fazer os agradecimentos aos meus patrocinadores, aos meus parceiros, às minhas parceiras. Quero mandar um beijo para Jaque Brum, que toda semana, carinhosamente, ela cuida das minhas unhas e ela faz assim, ela fica pensando e imaginando como é que vai ser a unha da semana, enfim. É um carinho muito grande que ela tem por mim, então eu quero agradecer aqui e mostrar as minhas unhas da semana. Ela se supera cada semana, ó. Semana passada ela fez uma unha de cada cor da Maria Melilo e dessa vez, ó, ela mais uma vez se superou. Jaque Brum atende lá no Salão da Vanusa, o WS lá no Shopping Estação Itaipava, não, Estação do shopping aqui da Paulo Barbosa. E você pode fazer todos os procedimentos lá em relação a unha, cabelo, que a Vanusa também, os cílios, sobrancelha com a Simone. Então eu quero agradecer aos meus patrocinadores da WS. Também doutora Viviane Rodrigues, que é uma amiga querida, né, que cuida da minha pele, cuida do meu rosto, e eu quero muito agradecer. Doutora Cristiane Couto, gente, que vai começar o curso e as inscrições começam amanhã. Então, para você que quer manter o seu corpo saudável, a sua vida saudável, né, a sua saúde, então entra lá no @doutora Cristiane Couto, que amanhã começam as inscrições para o curso Prato do Dia, onde você vai ter todos os acompanhamentos, todos os dias durante 4 semanas. Qualquer dúvida é só me chamar lá no privado que eu vou te orientar e te mando o link, tá? E a gente já vai começar. Peço a Patrícia para enviar o convite e nós vamos começar a websérie de hoje. Essa websérie tem como finalidade a gente inspirar outras mulheres a empreenderem, a se empoderarem com as nossas experiências, as nossas vivências, né? Tem como produção aí a Alessandra, que eu já vi que mandou um oi pra mim, que eu estou morrendo de saudade, tá? Estou morrendo de Alessandra, da Babi, que também tá lá no Rio, que também com muito carinho me ajuda na produção dessa websérie, e a Patrícia, que tá entrando aqui agora. Boa noite! Boa noite, tudo bom? Eu posso falar que eu tô nervosa? Eu também tô. Eu sempre entrevisto, né? Sempre bato papo, sempre tô na coisa da condutora da parada, e hoje eu vou ser entrevistada, então eu vou deixar pra você. Tá bom, tá bom. Vamos começar então? Vamos, deixa eu só te apresentar, então, de novo. Claro. Pra quem não conhece, a gente tá aqui no meu IG. Pra quem não conhece, é a Patrícia Knaischer. Ela é estudante de jornalismo, faz parte também da minha equipe, né, de assessoria, também faz parte dessa websérie, junto com a Babi Castro, que está lá no Rio agora, a Alessandra também que está lá no Rio, e nada, né, um prazer de estar aqui, e ela conduzindo a entrevista que vamos falar da Luciana Peixoto. Agora é com você. Ai, meu Deus. Então, eu quero começar a entrevista perguntando se você consegue se definir em uma palavra. Eu sou sonhadora, demais da conta. Eu sou sonhadora, uma só. Primeiro de tudo é sonhadora. Sonhadora Sou uma principalmente. eterna... Oi? Sonhadora principalmente.
Então, não é que eu acho que se a gente quiser qualquer coisa na vida, e a gente precisa sonhar, sabe? Eu sonho por dias melhores, eu sonho por uma vida melhor, eu sonho por um país melhor, eu sonho por uma cidade melhor, eu sonho por uma vida de tantas outras pessoas que eu amo melhor, e eu sonho também com vidas de quem eu nem conheço melhor. Sonho ter tantas coisas que eu quero fazer, que eu acho que ele que nos move. Então, eu sou uma sonhadora 24 horas. Isso é lindo. Né? Bom, você me deu carta branca para te perguntar tudo da sua vida. Tem Pode certeza? perguntar, pode Tá bom. perguntar. É o que faz essa websérie, né? Então a gente tem que conhecer e inspirar outras mulheres. Eu espero que eu consiga. Eu tenho certeza. Então vamos lá. Você começou a sua vida adulta assim muito nova, né? Porque você teve filho com 16 anos. Como foi isso para você, essa transformação para você e para sua família? Na verdade, eu sou a sexta filha, né, da dona Leca e do senhor Washington Luiz, nome importante, nome de presidente, né? Minha avó tinha essa coisa. Então, ela tem essa coisa também de militar, né? Então, eu sou a sexta filha de uma família maravilhosa. Eu posso dizer que a minha família é um orgulho para mim, né? Comecei muito cedo mesmo e fiquei grávida com 16 anos. Eu acho que, assim, muito por falta de informação. A minha mãe quase não conversava comigo sobre sexo, sabe? Era uma coisa que ninguém falava muito. E eu, muito mal informada, menina, apaixonada, acabou que aconteceu. E isso acontece com muitas meninas. Mas em nenhum momento as minhas duas gestações eu pensei em fazer nada que seja de tirar, de abortar, de não querer, de rejeitar, nada disso. Então eu sou eu era uma menina que eu sempre fui criada no contexto católico e eu sempre, minha mãe sempre me ensinou isso. E na hora que foi descoberto, né? A minha mãe já estava desconfiada, então minha mãe nunca brigou, minha mãe nunca fez aquele escândalo, não, sabe? Ela, ela aceitou na boa, conversou comigo, falou muito, né? Aí ela conversou e abraçou a gestação, e acho que isso é uma base, né? Eu acho que a família, ela é uma base, e ela soube fazer isso muito bem. O meu pai já ficou meio assim, mas depois ele aceitou. Eles te abraçaram, né? Eles me abraçaram, eles Acolher. sempre me abraçaram. Todo o tempo. Todo o tempo. Minha irmã tá até aqui. Boa noite, Andréia Peixoto. Boa noite, irmã. Boa noite. E hoje os meninos, eles já estão com 20. O Rodrigo de Paula, né? Rodrigo Peixoto, já é advogado, Patrícia. Ele tá com 28 Legal. anos. E ele é um menino maravilhoso, é um rapaz, já é um homem maravilhoso. Advogado já tem a carteira dele da OAB, já tá atuante. Então, o meu filho, o Lucas, que é de 26 também, é administrador, tem a empresa dele. Então, não foi fácil, tá? Não é fácil, mas eu consegui. Com muita força, né? Com muita luta e com muita força, com muita fé. E você acha que muita coisa mudou na sua vida quando você se tornou mãe? Você sente que a sua vida ficou para escanteio, que sua vida foi atrasada, ou você acha que tudo aconteceu da forma como deveria acontecer? Ah, o Igor tá aqui falando, 28, Jesus, estou idoso. Estamos idosos, Igor. Então, Patrícia, o que acontece? Eu acho que a gente tem que se adaptar, a gente tem que encarar os nossos desafios, encarar a nossa vida e adaptar, planejar. Eu assumi eles desde o início. Você tem uma ideia, aquela época, 28 anos atrás, as fraldas descartáveis eram muito caras.
sabe? Quem tá aqui sabe disso. Então, eu não tinha como manter meus filhos com fralda descartável todos os dias, nada dessas coisas. Os meninos só usavam fralda descartável na hora que eles iam ao médico. Então, usava fraldinha de paninho. Eu sempre fui muito comprometida com as minhas coisas. Eu nunca deixei muita coisa para minha mãe. Minha mãe me ajudou muito, mas nunca deixei muito essa parte de cuidar deles com ela. Eu cuidava da roupinha, eu cuidava da comida, eu trabalhava na hora que eles estavam na escola, na creche, no jardim, eu adaptava o meu horário. Nunca deixei de fazer nada por conta da minha gravidez ou por causa deles. Só que, assim, claro que na minha formação, eu tive que recuar. Naquele momento, eu parei de estudar, sabe? Eu estava na 8ª série. Então, eu não consegui. Eu fiquei com vergonha de ir para a escola naquela ocasião e só depois que eu terminei meus estudos. Mesmo assim, fiz como supletivo, aí depois fui estudando, mas eu dei uma parada em relação aos meus estudos, mas eu sempre fui uma pessoa que eu li muito e eu sempre tentei organizar de uma forma que eu estivesse com eles e usasse bem o meu tempo, entendeu? Entendi. Assim, é muito complicado essa fase, né? Quando você recebe uma surpresa dessas, assim, é compreensível que a gente acabe ficando com medo, com vergonha, né? Com medo da reação das pessoas. E você não ter parado a sua vida, você ter corrido atrás dela, atrás do prejuízo, digamos assim, depois, é muito lindo e mostra mais ainda a sua força. A gente pode, eu acho que assim, é por isso que eu me preocupo muito em relação à informação de gravidez na adolescência, sabe? Como a minha mãe não conversava muito, e eu fico pensando em quantas mães não conversam ainda, apesar da gente hoje ter muito mais modernidade. Mas mesmo assim ainda existe muita falta de informação. Eu escolhi lutar sempre, lutar por eles, colocar eles sempre em primeiro lugar, estar comigo. E a gente, hoje eu falo que nós somos 3 amigos, assim, sabe? Porque nunca fui casada naquele momento, né? Eu não casei, eu tive que criar eles e conversar, Patrícia, sobre tudo, né? Principalmente sobre sexo. Então eu falei assim, eu não quero que eles passem por a mesma coisa que eu passei. Então o Rodrigo, que é mais sacana, não sei se ele tá aqui, mas ele é mais sacana, ele me contava tudo. Ai, que tem uma namoradinha, e contava todos os sentimentos dele, as emoções, aí eu consegui trazer ele mais para perto e falar sobre tudo. Então, assim, eu tive que colocar preservativo, aquela coisa toda que todo mundo já sabe, que hoje eu não tenho problema nenhum em falar, eu acho que a gente tem que passar essa informação, e sempre tive do lado dele em todos os momentos. O Lucas era mais tímido, mas mesmo assim tá lá no quartinho dele ali, e qualquer coisa ele fala comigo. Nós ficamos muito amigos, apesar da pouca idade. Eu sempre quis estreitar essa relação com eles e assumir eles assim pra mim, né? Tem gente que fala assim, ela brincou de boneca. Mas não, eu brinquei de mãe. E tô levando muito bem isso. Vamos entrar um pouquinho assim na sua área profissional. Você descobriu que queria trabalhar com entretenimento e moda muito cedo ou foi algo que você descobriu ao longo da sua vida? Eu acho que a moda, ela nasceu comigo. Eu sou uma menina eu era uma menina muito vaidosa, sabe? Eu sempre gostei de me arrumar, eu sempre fui muito vaidosa mesmo. E eu sou até hoje. E a moda sempre me encantou. Como eu vim de uma família muito humilde, a minha mãe ela tinha 7 filhos, né? Então somos assim, 4 filhos homens e 3 meninas. E ela não tinha muita condição de dar muita coisa pra gente, né? Chegou um certo momento que a gente tinha que trabalhar. E meu primeiro emprego foi... O que tem aqui? Eu engravidei aos 14 anos. Olha, Flávia, eu engravidei aos 14 anos, fui mãe de gêmeas. Olha só. Ela também teve que ser pai e mãe, então ela entende muito bem o que eu tô falando. E assim, a moda, o meu primeiro emprego, Patrícia, foi na Rua Teresa.
com 13 anos de idade. Caramba! Tinha uma loja, que a loja se chamava Maracaibo, e eu sempre quis trabalhar, queria ter meu dinheiro com 13 anos. Queria ter meu dinheiro, queria comprar minhas coisas, porque minha mãe era mutadinha, a gente tinha que ajudar, né? E naquele momento e naquela época, quem tinha 13, 14 anos, minhas irmãs também começaram a trabalhar muito jovem, não tinha problema. Hoje em dia você tem que ter, né? Mas tem que ter jovem aprendiz, essas coisas. Mas naquela época você podia trabalhar, e eu comecei a trabalhar na Rua Teresa, no Shopping 608. E aí eu fui gostando mais ainda, fui aprendendo, né, sobre roupa, sobre a confecção, como faz, produção, e aquilo foi me encantando. Eu já trabalhei de tanta coisa, e naquele momento, assim, depois que eu fui mãe, eu tinha que vender as coisas. E como eu gostava muito de me arrumar, acabava que as pessoas gostavam de tudo que eu vestia. Aí eu vestia uma roupa, as pessoas queriam. Aí colocava uma bijuteria, um acessório, alguma coisa, as pessoas queriam. E aí eu fui me envolvendo com esse mundo. E eu, até hoje, estou envolvida, sou consultora de moda e imagem formada. E eu acho que sempre serei. A moda sempre vai estar comigo. E mais eu tenho uma coisa aqui para ressaltar antes da gente ir para a próxima pergunta. Eu aprendi ao longo desse tempo que imagem ela é muito importante, mas ela não é tudo, Sim. sabe? Tem muitas meninas, muitas mulheres que elas vivem com a autoestima baixa, principalmente agora que a gente tem uma rede social muito forte. E rede social, gente, ela tem filtro, ela esconde celulite, ela esconde gordura, ela diminui cintura. Ou então, assim, tem muitas pessoas que não conseguem emagrecer por algum distúrbio, ou até um distúrbio emocional, ou alguma coisa assim, que a pessoa fica até com depressão em relação a isso. Então, qualquer roupa que você colocar, se você não tiver com a mente e o corpo bem trabalhadinho e você se aceitar, nenhuma roupa vai ficar linda, porque você tem que ser linda de dentro para fora. Sempre. Então, e você tem que usar o que você se sente bem. Você tem que estar do jeito que você se sente bem. Existe muito tá bom, não tem padrão, entendeu? Hoje eu tenho uma consciência, tenho muito mais maturidade em relação a isso. E é isso que eu quero passar em relação à moda. Tá vendo? Por isso que eu falo que você é uma inspiração. Olha que palavras lindas. Ai, que legal. Flávia foi nossa primeira convidada da websérie, tá vendo? Tá aqui com a gente participando, é muito bom. É muito bom ver que as pessoas participam com a gente e depois elas ficam acompanhando, né? É o poder dessa websérie, motivar as pessoas. Você se tornou apresentadora 6 anos atrás. Como foi isso para você? A coisa da apresentadora, ela foi muito bacana o início, assim, sabe? Eu antes de ser apresentadora, como eu sempre fui muito boa de venda, em tudo que eu pegava, vendia, eu trabalhei 10 anos numa empresa de representação, na verdade, distribuição, de Havaianas. Havaianas mesmo, Havaianas. Que Eu legal. comecei numa empresa que se chamava Top Mart, quem tá aqui sabe. E eu era representante, eu atendia todas as sapatarias, mercados. E aí eu iniciei só sendo representante de Havaianas, que também tem muito a ver com moda, né? Que a Havaianas ela deu uma revolucionada. Sim. E ela tinha coleções anuais, assim, com tendências da moda. Então eu fui contratada para essa empresa para atender toda a região serrana. E eu fui crescendo muito dentro da empresa. Então, eles eram uma distribuidora de Havaianas, mas depois de alimentos também. Então, eu peguei a pasta de Havaianas e depois eu fui supervisora de uma equipe de mais de 30 pessoas, Patrícia. A gente trabalhou 10 anos juntos e a gente atendia toda a região serrana com Quaker, com Pepsi, sabe? Com Pepsi, que era o nome da empresa que vende o achocolatado Toddy. E ali foi a minha faculdade. Eu falo que a Top Mart foi minha faculdade. Eu aprendi muito em todos os quesitos, todas as áreas, desde logística, desde conhecer as pessoas, de estar conversando no dia a dia com dono de mercadinho que está lá em cima na Estrada da Saudade, e de todas as comunidades da cidade de Petrópolis, e assim, dos mercados do Bramil, São Joséumo, a gente atendia eles.
Caramba. E ali eu consegui fazer um network gigante dentro dessa região, da região serrana como um todo. Uhum. E para incrível que pareça, eu vou até te dar uma. Essa empresa tinha 8 supervisores, homens. Não, 8 supervisores no total. Uhum. Só tinha eu de mulher. Eu fui a única, na época, né? Depois entrou mais. Mas durante alguns anos eu fui a única mulher. E eu vou te falar uma coisa: a gente conseguiu ganhar muitas vezes como a melhor equipe do ano. Eu me orgulho muito da minha equipe. E eu tinha, assim, vendedores, homens, que eram bem mais velhos que eu era chefe deles, e eu falei assim, caramba, que desafio que eu vou ter pela frente. Mas eu consegui, e a gente foi destaques, assim, 4 anos consecutivos em venda. Eu ganhei um carro zero, Caramba! eu Que ganhei um carro legal! zero de venda, de prêmio, por eu ser, assim, para a nossa equipe conseguir alcançar todos os objetivos e metas do ano. Então, foi a minha faculdade. Só que eu acho que como todo mundo, sempre quis ter o meu negócio, sabe? Eu queria ter minha loja, eu queria ter minha loja de marca, eu já estava cansada de ficar viajando, então eu queria ter a minha loja, enfim. E aí eu abri a minha loja, que é a Lute Multimarcas na época, e eu abri lá no Vilarejo, e a gente começou a anunciar a loja na rede local com a Carolina Costa. E lá a gente iniciou um quadro, eu já estava fazendo, eu saí da empresa, abri a minha loja e lá a gente iniciou divulgando. E assim, eu fui para a televisão, na verdade, através da Carol Costa, porque ali a gente montou um quadro de moda, aí depois veio diversos, aí veio, eu comecei a andar sozinha, aí veio o programa, o Sob Medida, aí veio o Moda Coach, aí depois veio o perfil. Então, assim, durante esse tempo eu tive 3 programas meus. E foi tudo E a televisão, mão beijada, foi tudo coisa que você conquistou com a sua garra, com a sua força e com o seu talento, principalmente. e eu fiquei apaixonada assim, pela comunicação, sabe? Pela comunicação, por você estar ali conversando com diversas pessoas ao mesmo tempo. Acabou que a loja não deu certo, a loja fechou, veio aquela crise de 2015, todo mundo, Aham. empresário é assim, tu cai, levanta, e é assim. E a loja tive que fechar por razões óbvias, né? Porque veio a crise de 2015, o Vilarejo já era um shopping que não tinha muito movimento, e assim eu resolvi fechar. Eu acho que, na verdade, eu escolhi muito mau ponto, sabe, Patrícia? Eu podia ter aberto em outro lugar, de repente, e é uma coisa que, assim, você sabe, quando você fecha um negócio, o sentimento que você tem como empreendedora é um sentimento de muita frustração, de impotência, sabe? O tempo, todo o seu esforço, que parece que a sua impressão é que É, você jogou fora aquilo, né? Mas não é. é. É um aprendizado. Aquilo ali foi uma etapa sua, que foi um aprendizado lindo e que te deu conquistas e frutos maravilhosos. É. O meu amigo está aqui, que eu considero ele um irmão para mim, o Igor, que ele conheceu toda essa trajetória, conheceu a minha família, minha mãe considerava ele como filho, mas ele está fazendo uma observação, o Igor, eu estou morrendo de saudade, vê se aparece, hein? Que hoje ele mudou, nem mora mais em Petrópolis. O que deu certo no vilarejo? Eu falei assim, eu não sei o que deu certo no vilarejo até hoje. Eu acho que uma Fágio, sei lá, um restaurante, mas essa coisa de loja de roupa em Itaipava, você tem que ter muito trabalho e muito fim de semana, é turismo, enfim, eu não consegui fazer essa administração legal e resolvi fechar. E eu te confesso que, como a gente falando de empreender, foi uma das minhas maiores frustrações. E eu Imagina, ainda quero montar a minha loja, eu não desisti. Eu vai ainda conseguir. vou colocar essa loja para essa marca de novo no mercado, pode ter certeza. Tá lá guardadinho o projeto. Lu, deixa eu te perguntar, além dos programas que você participou aqui em Petrópolis, você participou de algum fora, algum programa, uma revista, um jornal, um blog, alguma coisa? Nossa, foram muitos.
Eu participei como consultora de moda, né? Eu já fiz diversas matérias para o SBT, né? De tendência de primavera-verão, de biquíni, SBT várias, na Inter TV também, né? Com o pessoal lá que eu adoro, a Inter TV. E fui na Band foi bem recente, né? No programa da Gardênia, que foi a Band Mulher. Eu falo que aquela Maria da Paz, você lembra da Maria da Paz? Que era personagem da... Como é que é o nome dela, gente? Aquela atriz? Juliana Da Paz. Juliana Paz. Ela me rendeu, assim, muitas matérias, porque ela chamou muita atenção na área da moda. Televisão, ela dita moda. Então, a Maria da Paz, eu fiz muitas matérias falando do estilo dela. Então, as pessoas me convidaram bastante. Então, SBT, Band, Rio... fui no programa do Salutielli, que é o SBT repórter, levando o nome da feirinha de Itaipava, levando o nome de Petrópolis como consultora de moda, falando da importância, né, da feirinha de Itaipava. Salutielli, meu amigo querido, ele se tornou um amigo. Falando em mídia impressa e revista, já tive na Malu, já tive na Rapper, que é uma revista mais importante de moda do mundo. E quando eu recebi o convite para fazer uma matéria na Rapper, né, para falar sobre moda, eu chorei. Imagina, eu ia chorar também. Eu chorei porque eu falei assim, caramba, tô sendo reconhecida e é muito bom, sabe? Eu vi ali que eu falei assim, caramba, tô indo pelo caminho certo. Sim. E tudo sobre a Maria da Paz. Então, em editoriais de moda, algumas acho que tem mais revista. Cláudia, eu tenho matéria na Cláudia, falando também de moda. Então, assim, eu consegui alcançar. O pessoal consegue ver todo esse material na mídias aqui de destaques no meu Instagram. Mas eu acho que falta ainda. E aqui em Petrópolis, eu assino o blog, né? Na verdade, eu sou blogueira, faço alguns posts, né? Do turismo da cidade em parceria com o Convention, que é o Visite Petrópolis, que eu já tenho mais de um ano que eu faço os artigos. E é um prazer imenso eu poder ser blogueira deles. Eu sempre tento levar o nome da cidade em todos os lugares que eu vou. Então, eu amo Petrópolis e eu acho que a gente tem tanta coisa para mostrar. E quando o Samir fez esse convite para mim, quando o pessoal do Convention fez, né? E sempre quando tem datas importantes, eu fiz o artigo do Museu Imperial, eu fiz o artigo da história de Petrópolis, no dia do aniversário de Petrópolis. Você foi comigo. Você lembra que a gente foi lá naquele restaurante Alquimia dos Temperos? Então, assim, Petrópolis Gourmet, gente. Petrópolis Gourmet, que é um evento gastronômico da cidade que eu sempre participo. Não tem nada a ver como apresentadora, agora não tem muito a ver como apresentadora, mas sempre como comunicadora, né? Porque mesmo fora da TV, eles sempre me deram esse espaço, mesmo aqui na mídia. Então, na mídia não, aqui no Instagram, e é sempre levando o nome da cidade, né? Então, assim, em relação à mídia fora, tem bastante coisa. E tem o Hit TV, que tá até que eu coloquei no IGTV hoje. É um canal aberto, que tem até a sede em Jacarepaguá, que eu tive o prazer de conhecer os dois apresentadores de lá. E eu fui também falar um pouquinho da consultoria de imagem, que é diferente da consultoria de moda, que é muito mais interno, de dentro para fora, igual eu te falei. Mas a imagem é muito importante para o lado corporativo, né? Então, a gente sempre tentou levar essa importância também. Uhum. É muita história, né? Eu corri pelo meio gigante, meio doida. Agora eu quero te fazer a pergunta que eu tô esperando a noite inteira para fazer. O dia inteiro, aliás. Como é que você decidiu entrar para a política? Como foi isso? A sua aceitação? Como foi que você recebeu a notícia? Então, foi, foi muito engraçado e foi uma surpresa.
Mas eu acho que a política, quando a gente fala de política, quando você tem um coração aberto também, né? Quando você não deixa se levar pela mídia negativa, isso a gente tem que tomar muito cuidado hoje. A mídia negativa e a mídia que entra toda hora, o tempo todo, né, na sua mente. Se você não tomar cuidado com a rede social, você fica, né, você fica alienada e você vê muita coisa ruim. Com certeza. A política, ela é linda. Eu sempre gostei muito. A gente precisa, ela é necessária. Eu tenho uma família eu sou tataraneta, na verdade, do Floriano Peixoto, nosso segundo presidente Eu sei, da eu adoro República. isso. Quando eu descobri, eu não conseguia parar de falar disso. Eu sou. O meu avô, na verdade, ele veio para Petrópolis, eu descobri isso há pouco tempo, para ele trabalhar numa campanha para a presidência. Então, eu acho que isso vem de um passado de família que eu nem sabia, que já fica ali guardadinho na nossa mente e tem muito a ver. E, assim, a minha mãe, eu sempre falo isso, a minha mãe, ela é muito política, ela sempre foi muito política. E o meu irmão, que é o Neném Peixoto, que você conhece, eu cresci vendo o Neném fazendo caridade, vi ele envolvido sempre no contexto de estar olhando para o próximo. E eu sempre, tanto eu como a minha família ali, que vivia ali, somos assim. A minha mãe, o Igor tá aqui, não me deixa mentir. A minha mãe era política, caramba, como ela queria que ela estivesse viva, para ela estar aqui vibrando com a gente, né? A minha mãe organizava, Patrícia, as festas do bairro, sabe? A festa junina, você vai dar isso, você vai dar aquilo, você vai dar aquilo. As festas da igreja. A minha mãe fazia, você sabe aquele baile do fantasma que tinha em Cascatinha? Sei. Foi a minha mãe e meu pai que lançaram. Isso! Foram. Minha mãe e minha filha, ela organizava os blocos de carnaval. Nossa, ela fazia, ela era, né? O Igor tá aqui. Igor, você lembra das fogueiras? Então, assim, mal ou bem, essa é uma política que a gente nem sabia que estava. Ela organizava tudo no bairro. E ela via as criancinhas sujas na rua, que a gente tinha uma comunidade mais carente em cima, ela botava todo mundo dentro do banho. Lavava as crianças, dava banho nas crianças. Luciana, me ajuda a arrumar eles, não sei o quê. E entregava as crianças limpas para a mãe. E falava, mãe, você tem que tomar cuidado dos seus filhos. Já fazia política, sabe? Então, acho que eu acho que eu já estava ali envolvida na política e eu não sabia. E quando eu tive meu último... Oi? Cresci, né? E quando eu tinha o meu último programa, que era o Perfil, eu fiquei com muito medo, Patrícia, de eu passar só uma coisa que... Eu não quero usar essa palavra, mas você vai me entender e quem está aqui sabe. Eu não queria passar uma coisa fútil, somente uma coisa fútil, de roupa. A gente sabe que é muito preocupante uma mulher que ela está com um emocional... abalado por diversos motivos, pode ser por causa do marido, pode ser financeiro, pode ser família, não sei. E muitas das pessoas, ela gasta o dinheiro dela todo consumindo roupa, gasta o dinheiro dela, sabe? Então, assim, eu tinha muito medo, eu falei assim, eu não sou isso só. Eu quero ser muito mais, eu quero ajudar o próximo com palavras, com informações, com gestos, eu quero fazer mais do que moda. E aí, eu recebi, né, a proposta da diretora da TV para a gente fazer um programa diário da forma que eu quisesse. Sabe? O programa era meu e eu podia fazer da forma que eu quisesse. Então, eu dividi o programa em 5 dias e que eu pudesse ajudar a população diariamente com informações de saúde, educação, capacitação profissional, de beleza mesmo, para levantar a autoestima, do empreendedorismo feminino, porque às vezes você se vê numa situação de abuso e você fica paralisado, você, caramba, eu tenho que viver com essa pessoa porque eu preciso comer. Eu tenho que viver com essa pessoa porque eu preciso criar os meus filhos. Então, assim, eu queria fortalecer a mulher de uma forma e a população que estivesse me olhando com informações que eles levassem para o dia a dia.
muito mais importante do que só de um look. Muito mais importante só do que você combinar cores e etc. São vidas, né? É a nossa vida, é o nosso dia a dia. E a roupa é consequência disso. E aí eu consegui fazer esse programa, era um programa que eu sinto muita saudade. Você não faz ideia da saudade que eu sinto todos os dias. Porque eu comecei a fazer a televisão, eu me encantei. Eu sempre fui eu nunca fui um personagem. E eu sinto muita falta dessa comunicação de estar todos os dias na televisão. Mas confesso para você que o que a gente está fazendo aqui não deixa de ser. Né? A gente está vivendo cada dia... a gente está vivendo uma evolução, né, nas redes sociais. Então, a televisão é muito importante, mas você vê jornais hoje fazendo o que a gente está fazendo aqui, sendo transmitido pela televisão. Mas foi isso. E eu quis entrar para a política, recebi o convite do Alex. O Alex, ele é o presidente do Partido Podemos. E eu falei assim, caramba, que isso? Como assim? Eu fiquei assustada. Na verdade, até o Fabão mesmo, o Fabão da Full Time também tinha me falado, antes até do Alex. E eu falei, gente, o que é isso? Não. Eu neguei. Não quis nem ouvir. Mas depois fica aquele negócio na tua mente, né? Fica martelando. Aí fica martelando. Aí o Neném Peixoto falou... O Neném Peixoto falou assim, Luciana, você tem que vir. Eu falei, gente, vocês acham? Aí aquilo começou a mexer um pouquinho, sabe? Isso foi em março, abril. Ainda foi em março, era antes do carnaval. Nem lembro quando foi o carnaval. E aquilo ali começou a matutar na minha mente. Aí eu falei, caramba, vou pensar. Falei com meu marido. Né? Você aceitou tem pouco tempo. Não, foi em março. Março, abril, fevereiro, março. Veio a pandemia. A política que eu tô falando, né? Que você perguntou. Né? É porque eu dei uma volta para eles entenderem o porquê que eu entrei na política. Entrei por essa vontade de querer ajudar o outro, né? Ajudar o próximo. E o convite veio e, assim, eu aceitei muito também por conta do partido. O partido é o partido que eu sou apaixonada. E eu falei, por que não? Eu quero fazer, eu quero entrar, eu quero poder ajudar, eu quero poder fazer pelo outro o que eu já fazia, mas com muito mais poder, porque quando você está dentro de uma cadeira legislativa, você tem a obrigação de lutar pelas pessoas. Quando você está no legislativo, você tem a obrigação de cobrar ao prefeito as coisas para o povo. E eu falei, por que eu não vou fazer? Eu vou fazer sim. Eu já vou fazer, já estou envolvida nesse contexto, já estou envolvida também em relação à causa animal e aquilo mexeu comigo e eu falei, vamos entrar para a guerra. Topei, tô na batalha. Tô aqui na luta. E como é que foi a reação, assim, do seu marido, dos seus filhos? Eles toparam com você na hora ou eles ficaram receosos, pensando, não é pra você, alguma coisa assim? O engraçado, que foi assim, eu nunca ouvi um não. Eu nunca falei assim, Luciana, não faz isso, nunca. Eu falei com o Paulo Vitor, que é meu marido falou assim, caraca, amor, que maneiro! Aí eu falei com o Lucas, não, vai sim. Eu falei com o Rodrigo, maneiro, vai sim, te dou, quer dizer, foi positivo. Aí peguei o telefone e falei assim, bom, agora eu tenho que organizar a parada. Agora eu tenho que organizar, e falei com a Alessandra foi a que soube depois da minha família, que é a minha querida, que é a coordenadora da campanha junto com meu irmão, junto com o professor, junto com você. A Alessandra ficou louca, a Alessandra, meu Deus, vamos fazer, que não sei o quê. Aí eu falei assim, vamos embora, vamos lutar, vamos batalhar e vamos botar a mulherada no poder e vamos empreender essa mulherada e aí a gente está junto. A pré-campanha foi Estamos no momento de pré-campanha, né? E no meio...
quase se encerrando, oficializa no domingo. E assim, Patrícia, claro que a gente não consegue agradar todo mundo, né? Tem muita gente que conhece a Luciana de uma forma fria, de uma forma só de rede, e eu me preocupo muito com isso, porque as pessoas precisam me conhecer de uma forma de que elas tenham como me conhecer de uma forma que eu possa ajudar, Saber e quem eu você é espero que eu de verdade, consiga. né? Que? Saber quem você é de verdade. Porque a Luciana de verdade já é aquela pessoa que ajuda, que corre atrás, que quer sempre procurar fazer o melhor para os outros. E as pessoas têm que conhecer esse seu lado. Não só o lado blogueira de moda, o lado apresentadora, É mas o isso lado aí. autista. O lado que está sempre preocupado com o povo e que pode fazer cada vez mais coisas. É isso mesmo. A política, você está perto de mim, você como uma pessoa que está no meu dia a dia, você sabe que eu escutei uma frase do meu irmão que ela falou assim, o político não é por conta da política, o corrupto não é por conta da política, ele já era corrupto e ele se revela quando está lá dentro. Verdade. Não é fácil, eu acho que assim, é muito difícil, eu acho que nós mulheres, a gente precisa ter mais representatividade, eu acho que a gente precisa ter a sensibilidade da mulher dentro da Câmara. Eu tive uma conversa com a presidente nacional, que é a Márcia Pinheiro, a Márcia Brantes, e ela me falou uma coisa que eu não vou esquecer, que até o nosso partido, a presidente do partido, ela falou que assim, você andava de ônibus e os homens te ficavam roçando em você. Aquela coisa chata, insuportável. E agora que saiu o projeto-lei, né, foi como projeto-lei, e agora é lei, que se você tiver algum homem te importunando dentro do ônibus, ele vai ser preso. Mas isso foi criado por uma mulher, Patrícia, sabe? A sensibilidade da mulher, aquilo incomoda. A gente tem que ter o nosso espaço, tem que ter o respeito. A Sim. mulher e a sensibilidade dela, ela pode ajudar muito nesse país, a gente sabe. E a nossa representatividade hoje no legislativo e no executivo, ela é muito pequena. Petrópolis tem hoje uma corrupção gigante. Petrópolis precisa fazer uma renovação geral. A gente tem 15 vereadores, um afastado, que recebe, e que a metade quase do legislativo é corrupto. Tinha foragido. Escândalo de corrupção. Então, eu acho assim, pra gente poder reclamar de uma situação, pra gente lutar pela situação, a gente tem que fazer a diferença. E a diferença que o povo brasileiro tem é a democracia. É a hora de votar. Então, a gente tem que ir lá e fazer a renovação. E a mulher, ela precisa ter mais representatividade. Hoje a gente tem a Gilda Beatriz, que é a única mulher na Câmara, mas toda a história de Petrópolis, acho que só teve 3 ou 4. Então, assim, que tenha mais, sabe? E eu, sinceramente, eu vou lutar muito para estar lá. Porque eu quero fazer muito ainda pelas pessoas. E eu espero que dê tudo certo. Eu vou estar até o fim fazendo isso. Trabalhar incessantemente, já estou trabalhando há muito tempo, e eu quero fazer um legislativo diferente, um legislativo próximo, sabe? Um lugar, um gabinete onde a Patrícia possa ter acesso à vereadora. Então, é isso que eu sonho. Eu sonho numa política muito mais próxima, muito mais humana. Humanizada. Isso, onde a pessoa chega lá e ela pode conversar com você, não é aquela coisa de a gente agenda no horário, toma o cartão e manda um e-mail, fala com o meu assessor. Não, aquela coisa próxima, em que a população, que a mulher, né, principalmente, possa chegar lá, falar com você e sentir que ela pode contar com você. Né? Pois é. Então, hoje a gente vive uma guerra política diária, né? Direita, esquerda, fora Bolsonaro, fica Bolsonaro, aquela coisa alienada. E assim, eu não quero entrar nesse contexto de achar o que o presidente é, o que o presidente não é. Sinceramente, eu estou preocupada em fazer diferença na vida das pessoas. O partido é um partido que não quer dizer que ele não se posicione, ele se posiciona de uma maneira imparcial. Quando você fala do presidente, quando você fala da presidente do partido, que lado ela fica e que lado o Podemos fica? O Podemos fica a favor sempre de respostas e atitudes que são relacionadas positivamente à população.
Quando não é, não é. Não é, E esse é o sabe? certo, né? E esse é o Você olha certo. para os lados, você vê quem está certo e quem está errado e o que pode ser feito para melhorar. É isso aí. Posso te fazer só mais uma perguntinha? Pode, a gente tem tempo ainda, manda ver. Pode fazer quanto você quiser. Hoje é com você essa parada. Será que você pode dar um spoiler sobre algum plano seu, para se você for eleita, alguma coisa que você pretende fazer, uma ideia? Então, é muito complicado eu falar, porque a gente está na época de pré-campanha, né? Eu Sim. posso falar que eu sou pré-candidata a vereadora. Eu não posso falar ainda das minhas propostas. Na verdade, a conduta, né? O que o vereador ele tem que fazer, ele tem que procurar sempre tentar trazer coisas boas para a população, mas principalmente também fiscalizar o executivo, procurar sempre estar de olho, fiscalizando mesmo o prefeito, né? E eu não posso Claro. falar muito das minhas propostas pela lei eleitoral, porque senão eu posso gerar uma propaganda, como é que é o nome mesmo, Patrícia? Extemporânea, né? Que é isso. Mas eu prometo a você, se você quiser falar comigo depois das minhas propostas domingo, eu poderei falar muito mais. Mas, com certeza, uma das minhas bandeiras é a bandeira de emprego e renda, né? Geração de emprego e renda, que a gente precisa ter mais empregos, ter mais empreendedores, ter mais girar mais a capital, né? De giro e economia da cidade, tentar buscar movimentar mais, principalmente depois de uma pandemia que absurda, né? Que a gente nunca jamais imaginamos que a gente ia passar. Levar o nome da mulher em todos os contextos. A mulher, ela precisa, igual eu falei, de voz, né? Quando você pensa em hospital, quando você pensa em saúde da mulher, quando você pensa assim, Luciana, hoje, Patrícia, eu não tenho plano de saúde. Uhum. Eu não tenho. Eu não tenho condições de ter um plano de saúde. É muito caro para mim hoje na minha vida, na minha realidade. Eu não tenho. E se a Luciana tiver um problema hoje, Deus me livre e guarde, tá, gente? Estou dando um exemplo, tá? Tem nada disso, é só um exemplo. Mas é para você ver como a população precisa de ajuda, né? Você vai fazer uma mamografia, você vai levar 6 meses para você marcar e de repente mais 6 meses para você ter o resultado. Então a gente tem que buscar ter mais saúde específica para as mulheres, ter mais atendimento, creches para ela deixar a mulher, a criança, para ela poder trabalhar com mais tranquilidade. E aí vai. A gente fala da causa animal, eu sou uma pessoa que eu amo os animais e eu sempre luto por eles também. Não sou protetora, eu sempre falo isso, eu sou uma pessoa que eu amo a causa, mas eu não sou protetora de ficar o tempo todo. Mas eu me preocupo muito com os animais, eu acho que a gente tem que ter um espaço para eles, a gente tem que ter um SUS canino, a gente tem que ter tanta coisa que você pode fazer e lutar, que é o que eu vou trazer, Eu sabe? tô mas muito mesmo que você ganhe, porque eu vejo uma verdade tão linda em você, uma verdade pura, assim, que eu sei que você vai fazer as coisas que você fala que vai fazer. E eu também sei que você não é o tipo de pessoa que vai falar, eu vou fazer isso para ganhar voto. Você é real, você sabe a realidade, você sabe onde você pode pisar e você mostra isso, a sua verdade, todos os dias. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. E assim, sabe, Patrícia, a gente tem que. Por isso que eu falo, quando você me perguntou, a primeira pergunta, né? Qual é a palavra que te define? É sonho. A gente precisa sonhar, né? A Patrícia tem vários sonhos, não tem, Patrícia? Claro. A Patrícia tem vários sonhos. Tem tantas pessoas aqui. A Flávia que esteve aqui com a gente, ela tinha vários sonhos. Então, o que a gente vai fazer para realizar eles? Como a gente vai fazer? Como a gente vai seguir, né? Traçar o caminho, os objetivos para chegar até o seu sonho. Eu aprendi muito com uma pessoa que se chama Marcelo. O Marcelo é dono do Sebrae Petrópolis.
E ele tinha um quadro no perfil, que era toda segunda-feira. Eu fiz questão da gente colocar esse quadro no programa segunda-feira, porque segunda-feira é um dia pesado, né? Inicia a semana, ou quando você vem o descanso do domingo e segunda-feira você fica com aquela preguicinha, ou se você está desempregado, te bate uma bad, né? Te bate uma bad. E aí você pensa assim, para onde eu vou? O que eu vou O fazer? que eu quero? O que eu vou fazer? Cadê as oportunidades que eu tenho? Você tem muitas. A gente só não vai conseguir fazer se a gente ficar parado, se você se entregar. Então, eu aprendi muito isso com ele. A gente tentava motivar as pessoas na segunda-feira com vídeos motivacionais e mostrando uma série de de opções para a pessoa empreender, né? Então, principalmente para a mulher, ela fazer uns quitutes, criar sua marca de doce, criar sua marca de roupa, criar sua marca de artesanato. Então, a gente sempre buscava isso. A gente sonha com um mundo melhor, com um dia a dia melhor, com mais comida na mesa, com a conta de luz paga, com a conta de água paga, né? Com o seu aluguel, com o seu condomínio. Isso é muito mais famílias do que você imagina. Então, a gente tem que tentar levar essa capacitação para todo mundo. A gente tem aí um índice bem baixo, né? Bem baixo, não, bem alto de desemprego na cidade. E a gente precisa melhorar isso, né? E é tanta coisa que a gente só não pode esquecer, né? A gente só não pode esquecer diariamente de tentar melhorar. É aquela coisa, se ganhar, não entrar lá, mas não deixar o poder subir a cabeça e sempre se concentrar na missão, que é tornar o dia do dia das pessoas melhor, que é tornar a vida delas mais fácil, que é fazer o bem para o povo. Porque, não sei se foi o Neném ou o professor que falou na convenção, mas o vereador trabalha para o povo, né? O vereador é empregado do povo. Na verdade, ele é empregado do povo. Ele está lá para trabalhar para o povo. Ele está lá para fiscalizar o executivo. Ele está lá para fazer projetos de lei, trazer mais dignidade ao povo, né? Hoje em dia, o que a gente vê, né, tantas coisas erradas e tanta coisa, tanto tempo desperdiçado, né, para eles assumirem realmente a posição. Eu não estou falando isso generalizado, a gente tem pessoas boas lá dentro, né? Eu até falo, eu não tenho problema nenhum em falar. O Ingo, eu acho que o Ingo é um excelente vereador, ele está lá lutando pelo povo, né? Eu acho que até a própria Gilda, ela fez bastante coisa boa, mas precisamos de mais. A gente fala do legislativo corrupto, metade para lá e metade para cá. Ou às vezes até menos que a metade positiva. Né? A gente não pode generalizar tudo nunca, né? Sempre tem o lado bom das coisas. Mas tem muito, muito mais ruim. Né? Por isso que o povo precisa de renovação. Eu penso o seguinte, já estão lá, já tiveram a oportunidade. Então, a gente precisa dar uma limpeza, uma renovada, para a gente poder ter o novo, né? Porque a gente tem, sim, pessoas boas lá dentro, mas o escândalo de corrupção que nós tivemos nesse último governo foi um absurdo. A gente não pode deixar isso acontecer, né? Tem muito mais coisa que a gente não pode falar e nem mencionar por estarmos, né, na época da pré-campanha. Mas a gente vai tentar organizar mais lives falando de política e a gente vai poder falar a partir de domingo abertamente. Mas o povo também tem que ter a consciência dele, sabe? O povo tem que ter na mentalidade e de não aceitar um botijão de gás, não aceitar R$50, não aceitar R$70, não aceitar qualquer coisa para vender o voto dele. O voto dele não tem que ser comprado. Sabe? Ele tem que votar com consciência. Então, chegou o momento da renovação, né? Tá lá, Alessandra, minha querida, eu espero que você tenha ouvido eu falar de você.
Luciana é uma daquelas pessoas que tem luz própria. Concordo plenamente, Ale. E assim, a gente tem que tentar sempre buscar um mundo melhor. Aqui acabou de entrar a loja Manzo. Quero chamar todo mundo para a loja Manzo. A gente vai fazer uma live shopping na segunda-feira, às 19h23, tá, Patrícia? Patrícia, eu vou convidar você para ir comigo, tá? Para a gente estar juntas lá. Vamos. E assim, sabe, a gente tem muita coisa boa na cidade, a gente tem que lutar por ela. Nós somos o coração desse país. Petrópolis tem um turismo gigante, Petrópolis tem uma história maravilhosa. Só que eu nunca vi, né? Eu até estava falando com a Marta da Manzo. Eu passei pelo Relógio das Flores sem flores. Não temos flores no Relógio das Flores, Patrícia. É só um relógio, então. Não Então a tem gente como, tem que não. lutar por uma Petrópolis melhor, a gente tem que lutar por dias melhores sempre. A gente tem que lutar pelos dias melhores e conservar o que a gente já tem, né? Com certeza, com certeza. A gente tem agora 3 minutinhos, tá? Senão vai cair. O que você quer falar, mas assim, alguma coisa que você queira pontuar para as pessoas saberem sobre você? Na verdade, de mim, eu acho que a gente já deu uma boa resumida. Nesses 3 minutinhos, para a gente aproveitar, quase 2, eu quero deixar uma mensagem, né? Uma mensagem para a mulher, uma mensagem não somente até para a mulher, mas para todos. Que a gente nunca pode desistir. A gente tem que lutar sempre, por mais que pareça difícil, sabe? Por mais que pareça difícil, eu falo assim, caramba, eu não vou conseguir. Existe um segredinho, uma coisa que é uma essência maravilhosa, que quando você consegue sentir essa essência e você consegue ter e acreditar nela, você consegue tudo o que você quiser. Que é a sua fé. Independente da sua religião, independente de onde você esteja, a sua fé e o Deus, né, o Deus que existe em nós, ele nunca vai te desamparar. Então, eu aprendi isso com a minha mãe. Se for bom para você, minha filha, vai acontecer. Se não for, Papai do céu não vai te dar. Mas se entrega, sabe? Reza, pede, faça oração, medita, não importa. Faça e sempre coloca a sua fé na frente. Eu acho que aí você consegue realizar tantos sonhos. Eu já consegui realizar muitos sonhos na minha vida e sempre colocando Deus na frente. Essa é a mensagem que eu quero passar. Uma mensagem linda. É uma verdade. Se a gente lutar por aquilo, ter fé, ter garra e correr atrás, a gente consegue. Só não consegue se não for nosso, se não for pra gente. Muitas das coisas que a gente quer tanto e não consegue, muitas vezes são livramentos. Coisas que não fariam bem pra gente. Com certeza. Eu quero agradecer demais por você ter topado, né, estar aqui comigo, me entrevistando, conversando nesse bate-papo, para a gente poder falar um pouquinho mais da Luciana. Eu até acho que a gente deve fazer outra no outro dia, ou de repente, em breve, né? Não sei quando que a gente pode combinar, no Facebook, para o pessoal também do Facebook, às vezes não consegue estar com a gente. Mas eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente ao vivo, mas sempre fica, né, gravadinho ali no feed. A Andréa Peixoto, minha irmã, a Marta da Loja Manzo, a Alessandra, a Babi, a Flávia, que está aqui quase sempre, a Cassiano Garcia, ó, partiu Renovação aí, ó. Parabéns pela trajetória. É seu amigo? Que legal. A Beth Negri é uma protetora maravilhosa. E tantas outras pessoas que estiveram aqui com a gente. Agora eu vou deixar para você encerrar. Bom, vou mandar um beijo para algumas pessoas muito queridas por mim que eu vi que viram essa live. Ale, Babi, né? Minha mãe que tá na minha frente, mas assistindo a live no celular dela. Eu quero mandar um beijo pra sua mãe também. Tô doida pra conhecer ela de perto. Ela postou uma foto hoje com um cachorrinho. Eu queria perguntar pra ela que se ela acha que será que o Bartolo, o Bartolo, meu filho, gente, nem tá aqui do meu lado. Será que o Bartolo acostuma com outro Shih Tzu com 8 anos já? Acostuma? Acostuma.
Acostuma assim, que ela disse. Ah, meu Deus, eu vi vocês com tanto shih tzu, eu acho que ele fica tão sozinho e um faz companhia pro outro, né? É muito bom ver eles brincando. Hoje estava uma farra deles, É. junto com os filhotinhos, com os adultos, foi uma bagunça. Desculpa te interromper, mas eu vou até fazer, eu fiz até perguntar ao vivo, mas eu acho que ia ser bom ele ter um amiguinho, um irmãozinho. Sabe? Bom, mandar um beijo pra minha tia e pra minha prima que eu vi que entraram na live. Eu nem sabia que minha tia tinha Instagram, mas eu vi que ela entrou na live pra assistir. Que É, legal. o autor, Ricardo Tagliaferro, que é meu ídolo, ele, assim, é uma pessoa que te inspira, igual a você, de verdade. Ele é o tipo de pessoa que ele... Se a porta da janela estiver fechada, ele pega a marreta e quebra as duas e passa, sabe? Ele é Ah, gostei dele. uma Isso pessoa... aí. Isso foi um prazer te entrevistar, uma honra, de verdade. Você é uma pessoa inspiradora, uma pessoa incrível. E se Deus quiser, e Ele há de querer, você vai vencer essas eleições e vai fazer muitas coisas lindas, mais coisas lindas ainda por essa cidade. Amém. Amém. Que Papai do Céu abençoe, que ele, se for bom, que ele permita. Eu sempre falo que se Deus permitir, estaremos lá. Muito obrigada. Um beijo para Adriana, Adriana querida que está aí do seu lado, que também faz um trabalho maravilhoso com os bichinhos, né? Sempre ajudando. Que Papai do Céu também te abençoe muito. Parabéns pela filha maravilhosa. E muito obrigada, Paty. Obrigada. Obrigada por você estar conduzindo e conduzindo tão bem essa série que a gente faz com tanto carinho, né? Muito carinho mesmo. Cada convidado. Gente, cada convidada é uma alegria. Muito, muito, muito obrigado. Beijos, 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 beijos. Beijos de luz, beijos de paz, beijos de fé. Sinta-se abraçadas, mesmo nesse momento que a gente nem pode abraçar, mas que o Papai do Céu sempre esteja com você, tá? Amém. Beijo! Beijo.